Boa noite, turma! Somos o grupo 5 e vamos falar sobre os inibidores de ácidos nucleicos RNA e DNA. Nosso grupo é composto por Ana Clara, Andresa, Gleiciane, Jaqueline, Larissa Faustina, Micael, Nicole, Roberta e Wallace. Vou falar sobre os inibidores da síntese de RNA, que são a rifamicina e seus derivados sintéticos, como, por exemplo, a rifampina e a rifampicina. A rifampicina é um antibiótico semissintético derivado da rifamicina B. O mecanismo de ação da rifampicina é que ela age inibindo o início da transcrição por impedir a formação da primeira ligação fosfodiéster da cadeia de RNA. Neste caso, a ligação da RNA polimerase ao molde de DNA e o alongamento da cadeia não são afetados. Por ser tão específica, a rifampicina pode ser útil para bloquear o início de novas cadeias de RNA, no entanto, sem atrapalhar a síntese dos transcritos que já estejam em andamento. A rifampicina atua sobre a subunidade da RNA polimerase. Porém, existem bactérias que são mutantes e que não se ligam à rifampicina e se tornam resistentes ao antibiótico. Bom, e sob espectro de ação, esses antibióticos eles são de largo espectro, mas eles são usados mais comumente no tratamento da tuberculose e também no tratamento da hanseníase. E além disso, a classe desses fármacos é dada pela rifampicina, que é um antibiótico derivado semissintético da rifamicina B, e também as rifamicinas, que elas já são derivadas do Nocardia mediterrâneo. Bom, agora eu vou falar como que funciona a farmacocinética desse medicamento. Lembrando que a farmacocinética ela estuda a atividade do antimicrobiano no interior do organismo, a partir justamente da absorção e da eliminação. E como que funciona a absorção desse medicamento? Ele é bem absorvido pelo trato gastrointestinal. No entanto, essa absorção pode ser reduzida quando é administrado com a ingestão de alimentos. Por conta disso, é recomendado usar o medicamento 1 hora antes da refeição ou em jejum, para que assim a absorção desse medicamento seja de uma forma mais rápida. Depois de completamente absorvido, os níveis plasmáticos são obtidos dentro de 1 a 4 horas. E então liga-se a 80% das proteínas e se torna muito solúvel em lipídios. Bom, e como que funciona a excreção desse medicamento? 6 a 30% da rifampicina é excretada apenas na urina, e 30 a 60% é excretada sob a forma desacetilada, e aproximadamente 50% é excretada sob a forma inalterada. Ela também é excretada pelo leite materno e é capaz de atravessar a barreira placentária. Boa noite a todos, eu sou o Micael. E sobre essas indicações clínicas, esses antimicrobianos de origem rifamicina, como a rifampicina, eles são principalmente indicados para os casos de tuberculose e também de hanseníase, já que eles são ativos contra a maioria dos micro-organismos gram-positivos e alguns gram-negativos. Mas, além disso, eles também podem ser indicados para infecções estafilocócicas, incluindo a osteomielite, a endocardite de válvula proteica e também algumas infecções que envolvem corpos estranhos, como, por exemplo, a infecção de uma prótese de joelho. É claro que somente com o acompanhamento de outros antibióticos anti-estafilocócicos. Bom, e não somente isso, eu gostaria aqui de salientar, que o uso da rifampicina ela pode ser também administrado isoladamente para profilaxia de contatos íntimos dos pacientes com meningite meningocócicas ou também por meningite por Haemophilus influenzae do tipo B. Boa noite, meu nome é Ana Clara e eu irei apresentar aqui um pouquinho sobre os inibidores da síntese de DNA. Bom, nós temos aqui o grupo das quinolonas, onde os principais representantes são o ácido nalidíxico,
o ciprofloxacino e o ácido oxolínico, né, que tem ação bactericida. Então, as primeiras quinolonas começaram a ser usadas no início dos anos 60, quando houve a introdução do ácido nalidíxico na prática clínica. Anos depois, houve uma modificação na estrutura desse ácido, né, uma introdução de um átomo de flúor na posição 6 do anel quinolonico, que foi onde surgiu as fluorquinolonas, que tem como principal representante o ciprofloxacino. Com tudo isso, houve um aumento no espectro de ação, tanto para os bacilos gram-negativos e uma boa atividade contra alguns cocos gram-positivos. Só que houve pouca ou nenhuma ação sobre os estreptococos e os enterococos. E esse foi um dos principais motivos para o desenvolvimento das novas gerações de quinolonas. Quanto ao mecanismo de ação desses fármacos, eles vão inibir a atividade da DNA-girase ou da topoisomerase 4, que é uma enzima essencial para a sobrevivência da bactéria, já que a DNA-girase torna a molécula de DNA compacta e ativa. E quando essa enzima é inibida, a molécula de DNA passa a ocupar um grande espaço no interior da bactéria, impedindo o processo de transcrição e replicação do DNA bacteriano. Nas bactérias gram-positivas, há a inibição da topoisomerase 4. Já nas gram-negativas, há a inibição da DNA-girase. O ácido nalidíxico age principalmente em enterobactérias e o ciprofloxacino age em estafilococos, enterobactérias e na Pseudoma aeruginosa. Esses antibióticos são ativos contra cocos de gram-positivo e são usados no tratamento de infecções de trato urinário e são ativos em gram-negativos. As quinolonas podem ser divididas em 4 gerações. Na primeira geração, contém o ácido nalidíxico. Na segunda geração, ciprofloxacino, norfloxacino, enoxifloxacino, lomefloxacina, ofloxacino e levofloxacino. Na terceira geração, esparfloxacino, gatifloxacino e pegfloxacino. E por último, a quarta geração, trevofloxacino, moxifloxacino. Na primeira geração, atuavam principalmente em bactérias gram-negativas, que são as bactérias que infectam principalmente o trato urinário. E à medida que as outras gerações foram surgindo, houve um incremento da ação desses antibióticos em bactérias gram-positivas, anaeróbios e pseudomonas. Após a administração por via oral, as quinolonas são rapidamente absorvidas pelo organismo e sua biodisponibilidade é superior a 80% e sua concentração sérica para pacientes em jejum é de 1 a 3 horas. E após as refeições, a concentração é atingida em até 2 horas, porque a presença de alimentos no estômago faz com que a absorção da droga se torne tardia, e assim o pico de concentração fica mais baixo que o normal. Em relação à eliminação, as quinolonas são eliminadas principalmente através dos rins e também pelo fígado. Boa noite, eu vou falar sobre as indicações clínicas, dos fármacos que foram abordados anteriormente. Bom, esses fármacos, eles são indicados para o tratamento de pielonefrites complicadas, O que é a pielonefrites? Bom, ela é uma doença causada por bactérias, que atinge o parequima renal. Normalmente ocorre em pessoas com obstrução do trato urinário, Esses fármacos também eles são indicados no tratamento das prostites, E no tratamento do HIV, São fármacos que podem ser utilizados em infecções urinárias não complicadas, E contra a bactéria que afeta o trato genital. Bom, como as bactérias Chinomycetes chromitis e Mycoplasma hominis. Bom, não sei se eu pronunciei certo o nome da bactéria, Mas é isso aí que nosso grupo trouxe, Tenha toda uma boa noite.